Ana Sá Lopes conversa com os candidatos ao Parlamento Europeu. A minha família é melhor que a tua. Viva, bem-vindos ao podcast A Minha Família é Melhor que a Tua, um podcast do Público para as Europeias. O nosso convidado de hoje é João Pimenta Lopes, número 3 da CDU nestas eleições. Viva, João Pimenta Lopes, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Ana Sá Lopes, aproveito para saudar também todos aqueles que nos ouvem, ao fim e ao cabo, através do vosso podcast. Muito obrigada. A primeira pergunta que eu lhe ia fazer, tenho feito a todos os candidatos e vou fazer aos que ainda não passaram por aqui. Quem é o João Pimenta Lopes? Além, nós sabemos que foi eurodeputado, que é da CDU, que é do PCP, perdão, mas e que esteve no Parlamento Europeu neste último. Mas quem é, ou para lá daquilo que não sabemos? Bem, sou biólogo, tenho 44 anos, formei-me na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, fui bolseiro de investigação, trabalhei durante 7 anos no Fluviário de Mora, um aquário de água doce, onde, enfim, tive a oportunidade de participar nesse projeto diferenciador, digamos, ainda para mais no Alentejo, não é? Quem diria, um aquário no Alentejo. Fui também, fruto da minha ligação e da minha formação de biólogo ligado ao mar, participei na Mútua dos Pescadores, uma cooperativa de seguros ligada ao setor da pesca. Enfim, depois surgiu este desafio, não para ser deputado, mas para acompanhar e dar apoio aos deputados do Parlamento Europeu, que aceitei, foi um desafio que tomei por diante. Vivi também já agora 3 anos em Moçambique, em criança, dos 7 aos 10 anos, que foi um elemento, digamos, que permitiu, por um lado, construir uma relação identificação com o nosso país, numa perspectiva de algum patriotismo até, digamos. Tinha, um dos prédios onde vivi, tinha o consulado ao lado e a embaixada, a casa do embaixador atrás, e portanto praticamente todos os dias ouvia o hino nacional e o desfraldar da bandeira, mas assisti também a episódios marcantes relacionados com aquilo que foi o processo de libertação do povo sul-africano do apartheid. Posso contar sucintamente 2 episódios. Sim, mas exatamente, tinha a idade na altura. Exatamente, da libertação. Vivi no prédio onde se deu o atentado a Albie Sachs, que foi ministro da Cultura de Nelson Mandela, não é? E que era de fronte da Embaixada da África do Sul também, que era um atrevimento, digamos, como esconderijo, não é? Portanto, recordo-me de um dia sair muito de manhã cedo para a praia e ao regressar a ver todo aquele aparato, um carro virado do avesso e esfrangalhado. Um senhor que perdeu o braço nesse atentado, e mais tarde, 1 ou 2 anos mais tarde, já noutro prédio, assisti no dia da libertação de Nelson Mandela, uma iniciativa muito curiosa e espontânea das mulheres com os filhos que na rua percorriam a rua como uma espécie de uma manifestação saudando a libertação de Nelson Mandela, ou seja, um momento efetivamente de ligação também do povo moçambicano à causa da libertação do povo sul-africano. Penso que foram também essas vivências moldaram também a pessoa que sou hoje e, enfim, os valores que procuro defender e a intervenção que procuro ter, não é? Queria começar esta parte mais política desta entrevista pela recente decisão da NATO, do Ocidente, de permitir que as suas armas possam atingir alvos russos, que até agora era proibido. Aliás, até há 2 dias ou 3 dias, o presidente americano, Joe Biden, era totalmente contra. Portanto, houve aqui uma mudança. A CDU tem sido muito crítica na política europeia sobre a Ucrânia. E o que é que acha desta nova movimentação? Olha, insere-se, infelizmente, naquilo como temos caracterizado ao longo deste tempo, num caminho de uma escalada, e não num caminho de contenção e de abrir as portas tão necessárias para pôr fim
a um rumo que só pode configurar, digamos, um desastre, digamos, porque a continuar-se este caminho só há o caminho inevitável, que é o de uma confrontação a larga escala. Tudo parece estar a fazer esse caminho, e é preciso pôr travão a esse caminho. É preciso, como temos afirmado, olhe, por exemplo, o governo português, quando há dias recebeu o presidente da Ucrânia, se tivesse disponibilizado para também no quadro e no contexto da União Europeia ser não apenas um porta-voz, mas um agente ativo da necessidade, como estamos aqui à volta desta mesa, poder sentar os intervenientes a discutir aquela situação e a criar as bases para pôr fim a uma guerra, que é bom lembrar, dura já desde 2014, é bom recordar os acordos de Minsk de 2014, que teve desenvolvimentos muito negativos a partir de 2022, mas que já agora, não há dias, estávamos a falar aqui em off da questão dos podcasts de como a gente consulta a informação que está disponível. Não há dias tive a oportunidade de revisitar uma entrevista que Naftali Bennett, o ex-primeiro-ministro israelita, deu há cerca de um ano, creio, reportando o papel que teve em março de 2022 no sentido de procurar criar as bases para que esse caminho fosse possível e que se sentassem à mesa quer a Ucrânia, quer a Rússia, mas também a NATO, naturalmente, os Estados Unidos e a União Europeia, aliás, com quem ele próprio refere, com que esteve sempre em articulação nesse processo. E não deixa de ser paradoxal nós chegarmos à conclusão da entrevista e compreendermos que também foram estes atores que, digamos, que não permitiram que esse caminho pudesse ter tido lugar, ou seja, nós podíamos estar a falar hoje de um processo negocial com o maior ou menor sucesso. Isso não podemos fazer, só seria especulativo dizer se seria ou não, mas que foram esses atores que travaram esse caminho. Ora, não é possível. O próprio Zelensky quer um acordo de paz. Ele tem tido declarações contraditórias, não é? Aliás, ainda há dias, creio que até numa peça, numa chapa do vosso jornal, não é? Em que ele dizia que não é possível negociar com Putin porque ruiria a corda no dia a seguir. Nós não sabemos se ruiria a corda ou não. O que nós sabemos é que não é possível dar continuidade a este caminho insano. Olhe, ao mesmo nível de insanidade como alguns procuram e já vêm afirmando que temos que mandar homens para uma guerra nesse sentido também de escalada. Ora, nós não estaremos, até tendo em conta aquilo que foi os prejuízos, não é? A guerra só pagam os povos, não serve aos povos, são sempre os povos que pagam de uma forma ou de outra, com a própria vida, com o sofrimento, com o empobrecimento, que pagam a dinâmica de guerra. Nós tivemos uma experiência colonial muito negativa, não é? Mais de 8 mil mortos, 30 mil estropiados e feridos. Esse é um caminho para o qual não estamos disponíveis para dar. Aliás, mas acha o que 25 de Abril fez também para pôr fim a essa guerra. Não foi com mais armas, foi procurando sentar à mesa as partes. Não, tem que ser possível. É preciso fazer esse caminho. Aliás, esse caminho ainda hoje, dia que estamos a gravar este podcast, Joe Biden apresentou um plano de paz para Israel, para a guerra entre Israel e Hamas. Que não deixa de ser curioso que mimetize em grande parte, aquilo que já tinha sido um acordo previamente colocado em cima da mesa, que o Hamas teria dado acordo e que foi Israel, digamos, que não deu. Olha, estamos perante uma outra guerra com consequências que eu penso que há um ano atrás talvez estivéssemos com... Nenhum de nós à volta desta mesa pudesse imaginar que estivéssemos perante uma situação dessas. Não, há poucos dias fazia-se uma contabilização do número de mortes de crianças
até fevereiro, ou seja, até já está desatualizado, não é? E até fevereiro deste ano o número de mortes de crianças ultrapassava as mortes de crianças noutros conflitos nos últimos 4 anos. Para termos uma noção da dimensão da tragédia e da barbárie que está ali a viver. E mais uma vez, também aí não é por via das armas que se vai resolver aquele conflito. Aliás, curiosamente, não ouvimos a ninguém apelos ao envio de armas, por exemplo, para que os palestinianos se possam defender. Acha que há 2 pesos e 2 medidas relativamente à Ucrânia é evidente, e relativamente à Palestina? Não, repare, basta olhar aquilo que foram os posicionamentos e que criticámos também os posicionamentos em conselhos europeus anteriores. O primeiro posicionamento num conselho europeu, salvo erro, já foi em novembro, portanto, alguns meses depois. E durante vários conselhos, sucessivos conselhos, tratava-se o problema com uma linha, quando para a Ucrânia distendiam-se as páginas. Ora, a este respeito não há exigência de sanções, a este respeito não há exigência de processos no Tribunal Penal Internacional. Aliás, sabe-se bem como, face à iniciativa do Tribunal Penal Internacional, vários atores e líderes vieram desvalorizar e criticar até esse desenvolvimento. A União Europeia estaria em condições, por exemplo, de no mínimo, suspender aquilo que é o acordo de associação entre a União Europeia e Israel, que já agora consagra todo um capítulo direcionado à questão da defesa e salvaguarda e preservação dos direitos humanos. Nós chegámos a propor no Parlamento Europeu que financiamento, nomeadamente no quadro do Horizonte 2020 ou Horizonte 2030, que vai para Israel, que não pudesse ter fins militares, nomeadamente por via daquilo que é, digamos, uma forma de contornar essa questão militar, que é o chamado uso dual do financiamento e da investigação, tecnologia que pode ser usada das duas formas. A União Europeia também aqui poderia dar um contributo decisivo, olha, e já agora o nosso próprio país também, como não podemos esquecer que dia 28 de maio, 3 países da União Europeia, Espanha, Irlanda e Noruega. A Noruega não integra a União Europeia, é verdade, mas já houve passos recentemente a seguir da Eslovénia também de poder vir a fazer o mesmo reconhecimento. Tomaram uma decisão que é muito importante, é que em 1948, quando a Liga das Nações, digamos, determinou uma solução que era a constituição de 2 países, só um país é que foi constituído. E desde 67 que está determinada também, não há que inventar a pólvora, digamos, para a solução daquele conflito. O que é necessário é consagrar o Estado que falta consagrar, que é o Estado da Palestina. E não é preciso Portugal ficar à espera da União Europeia ou de países, de qualquer outro país, para tratar desse reconhecimento. Aliás, o PCP levou essa iniciativa em 2014 à Assembleia da República, já antes tinha levado, e há mesmo uma recomendação dessa data da Assembleia da República no sentido do reconhecimento do Estado da Palestina. Seria suficiente? Talvez não fosse, mas seria certamente um passo muito importante para fazer o caminho para pôr fim a essa tragédia. Explique-me agora uma outra questão que tem a ver com o euro. O PCP não é contra a saída de Portugal da União Europeia. Durante muito tempo foi contra a saída do euro. Continua a achar que o euro não serve a Portugal. Mas como é que seria, não seria obviamente sair do euro, como é que é concretamente a vossa posição sobre o euro? Não se pode sair do euro da manhã? Nem a saída da União Europeia está colocada do ponto de vista programático, nem a saída amanhã está colocada. Aliás, temos-lo afirmado. Se 2 amanhã nos dissessem desde fora, como aliás em 2015 o chanceler alemão chegou a sugerir que países como Portugal e a Grécia pudessem ser empurrados para fora do euro, isso seria trágico e naturalmente, como já o temos afirmado, estaríamos contra uma solução dessa natureza. Aquilo que a gente diz é o seguinte: nós não enfiamos a cabeça na areia em relação àquilo que são as consequências, seja das políticas do euro, do mercado único, da governação macroeconómica da União Europeia. Não fechamos os olhos às consequências sobre o país e identificamos consequências negativas na questão da moeda única. Olhe,
Para as famílias que estão em casa, talvez o exemplo mais fácil de compreender aquilo que é as consequências da perda de soberania monetária por parte de qualquer país, neste caso Portugal, e de estar amarrado a uma moeda que serve, do ponto de vista da sua arquitetura, uma economia forte como a Alemanha, é a questão do aumento das taxas de juros. Que está profundamente associada à política do euro através do Banco Central Europeu. Quem em casa viu quase que duplicar ou em alguns casos até passar essa fasquia, mas não viu em simultâneo duplicar os seus rendimentos, sabe bem aquilo que políticas determinadas na União Europeia, nomeadamente com ligação direta àquilo que são as políticas monetárias e ao euro, os impactos que têm diretos é mais de 1 milhão de famílias, Ana Sá Lopes, que estão numa situação que se viram confrontadas de um momento para o outro com subidas muito significativas. Ao mesmo tempo, foram 10 aumentos consecutivos que denunciámos no Parlamento Europeu, sobre o qual interviemos, exigindo a sua reversão. Aliás, ainda ontem verificava uma proposta que apresentámos no Parlamento Europeu em outubro do ano passado, com vista não apenas à reversão do aumento das taxas de juros, mas também à necessidade de aumentar salários. Olha, os salários que, por exemplo, a Lagarde veio dizer que estavam a ser comprimidos por via desta política monetária, da aplicação da consequência desta política monetária, mas que ainda não chegava, não é? A fixação dos preços dos bens essenciais. Repara, a decisão do Banco Central Europeu não foi ir atrás dos superlucros, como a Comissão Europeia definiu, dos grandes grupos económicos, sabendo pelos seus próprios estudos que o efeito as causas da inflação não estavam do lado da procura, estavam do lado da oferta e estavam do lado, nomeadamente, das empresas do setor energético. É bom lembrar, os preços de energia vinham subindo desde 2021, meados de 2021, já então se fazia a discussão da questão da dependência energética, e por isso a gente não estando alheios a todos estes problemas e todas estas consequências, aquilo que afirmamos é que é necessário que o país se prepare, naturalmente no quadro também de uma decisão soberana que implica o envolvimento do próprio povo também, não é por decreto e assim amanhã saímos, mas que faça o caminho para preparar-se, para estar em condições, seja, como temos afirmado, por decisão própria, seja porque outros nos empurrem para essa circunstância, para estarmos preparados para retomar em mãos aquilo que são instrumentos de soberania monetária, mas simultaneamente criando as condições para salvaguardar os interesses das pessoas, dos trabalhadores. Isso exige, por exemplo, fazer o caminho para inverter o que foi um processo de não apenas de desindustrialização, mas de destruição da capacidade produtiva nacional. Nós perdemos, desde a integração na União Europeia, grosso modo, 50% da capacidade produtiva. Isso reflete-se no PIB. Os setores primários e secundários representavam cerca de 50% do peso no PIB. Hoje representam 1/4, na melhor das hipóteses. Nós temos esta costa fantástica de que nos projetamos aqui no estúdio onde estamos. Vimos perder metade da nossa frota pesqueira. Hoje, um país com a terceira maior zona económica exclusiva da União Europeia, uma das maiores linhas de costa, praticamente não produz uma embarcação. Eu venho de uma cidade, a Amadora, por exemplo, onde hoje que tanto se fala, até no âmbito das questões do combate às alterações climáticas, da valorização do transporte público como alternativa ao transporte individual, com vista à redução das emissões. Ora, o papel do material circulante, que é tão determinante, comboios, metros, ferrovia, não é? Na minha cidade eu estive à porta da Sorefam no momento em que ela foi encerrada, com os prejuízos que daí resultaram para o nosso país, onde hoje não se produz material circulante, perdemos a capacidade tecnológica, perdemos o conhecimento, perdemos a mão de obra altamente especializada. Nós entendemos que se queremos um país, não é apenas uma questão de soberania, é uma questão de independência também,
temos que alavancar o crescimento económico do nosso país, que já agora, no contexto do euro, passou a valores insignificantes. Se olharmos os 20 anos antes do euro, os 20 anos depois do euro, vemos que nos 20 anos antes temos taxas de crescimento acima da média da União Europeia, em algumas circunstâncias acima do crescimento mundial, e a partir da entrada da adesão ao euro, temos taxas de crescimento insignificantes, que não permitem sequer o investimento, por exemplo, as taxas de investimento reduziram-se, não permitem hoje sequer a manutenção das infraestruturas que existem. João Pimenta Lopes, espantosamente, nos inquéritos que vão sendo feitos, nomeadamente pelo Eurobarómetro e os portugueses em geral, não é? Os portugueses que são ouvidos são dos países que mais defendem a integração europeia. Não me lembro agora de números, mas há países onde muito eurocéticos, ou pelo menos, mas os portugueses, e não podemos negar, eu suponho que os fundos europeus foram importantíssimos para fazer estradas que não havia, quer dizer, nós não tínhamos estradas, não tínhamos infraestruturas, não tínhamos água, não tínhamos luz, não tínhamos infraestruturas básicas. Eu acho que os portugueses estão agradecidos à União Europeia. Há aqui um problema de que eu vivi num país de terceiro mundo. Eu sei como era Portugal antes da adesão ao euro. Pode ter toda a razão do mundo. Bem, em 2001, quando o euro começou a circular, 2002, aliás, quando o euro começou a circular, não seríamos um país subdesenvolvido. Não, peço desculpa, eu não estava a falar. Estava a falar da adesão à União Europeia. Mesmo em 86, se nós compararmos o salto qualitativo que foi dado desde 1974 até 1986, do ponto de vista, não apenas da transformação social, da elevação das condições de vida do povo português, da constituição de um Serviço Nacional de Saúde que chegou a estar entre os 12 melhores do mundo e que prestava um serviço, e continua a prestar um serviço imprescindível à população, ainda procurando responder àquilo que está constitucionalmente consagrado, aquilo que foram os saltos do ponto, já que falamos do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, da redução das mortes na maternidade, aquilo que foi o acesso ao saneamento básico, mas por exemplo. Mas ainda em 86 aquilo era uma desgraça. Nestes debates que tem havido, uma das coisas que já se tem dito é que devemos à União Europeia haver saneamento básico. A maior parte daquilo que foi a matriz, a estrutura do saneamento, é muito motivado por o quê? Pela intervenção de um poder local democrático que tem vindo a definhar também, já agora nos últimos anos, fruto de subinvestimento, fruto de atirar para cima das autarquias responsabilidades que à partida não lhes deveria, do ponto de vista de competências, que não lhes deveria caber. O caso da saúde, o caso da educação, em alguns casos até, a prestação, o SAFAR, digamos, o serviço postal que deixou de ser prestado por uma empresa que lá está, foi privatizada, que já agora nos Estados Unidos não é privatizada, é público, mantém-se no setor público. Aquilo que foi até... Repare, é neste quadro de 30 anos de integração que nós perdemos 1000 km de linha ferroviária, que há um brutal desinvestimento até na prestação dos serviços. O que é que foi a desagregação e privatização da rodoviária nacional? A população hoje, à escala do país, está hoje melhor servida com menos capacidade de circulação de bens e de pessoas através da rede ferroviária. Temos as estradas, algumas delas que foram financiadas, muitas delas autoestradas, é verdade, à custa do quê? E isso traduziu-se em maior desenvolvimento das regiões, nomeadamente com a introdução, por exemplo, das scooters e das portagens que levam a que as pessoas, muitas vezes, sem ter alternativa, sejam obrigadas, porque houve autoestradas que foram construídas em cima das vias normais, das nacionais, que faziam a ligação entre regiões. É compreensível que hoje tínhamos 2 capitais de distrito sem ligação ferroviária, por exemplo. Ou seja, há uma relação de um deve e do haver dos fundos comunitários. Naturalmente, houve muito dinheiro envolvido e nós devemos garantir que esse dinheiro
seja utilizado do ponto de vista daquilo que é a potenciação do desenvolvimento nacional, nomeadamente alavancando os seus setores fundamentais, alavancando os seus setores produtivos. Quando a gente faz o saldo desde 96, são os números que temos utilizado, entre aquilo que foram fundos comunitários que entraram, salvo erro, se a memória agora não me falha, 108 mil milhões de euros em valores ajustados à inflação. Os valores que saíram, não apenas, já descontando as contribuições para a União Europeia, em juros da dívida, em lucros, em rendas, sobrepassam muito esse valor. Nós temos afirmado esta questão, que esses valores dos fundos comunitários nunca foram verdadeiramente para fazer face àquilo que deveriam de ser, não é? Do ponto de vista da coesão, do combate às assimetrias que existiam, mas pelo contrário, uma tentativa de compensar as consequências, por exemplo, da integração do mercado único. De várias formas. Olhemos, por exemplo, àquilo que é a política agrícola comum. A forma como ela se concentra nos grandes produtores e levou à destruição, por falta de apoios e aumentos dos custos de produção, de 400 mil explorações agrícolas neste momento. Sim, a agricultura desapareceu. Nós descemos a sul, é o exemplo mais paradigmático, mas já começa a haver a norte também, e assistimos a uma reconfiguração paisagística do nosso Alentejo. Nós já não identificamos o Alentejo como há uns anos atrás, com culturas de sequeiro, com rotação de culturas, com o montado. Hoje, cada vez mais, são pradarias, digamos, daquilo que chamam olival em sebe ou amendoal super intensivo. Muitas vezes, explorações ligadas a empresas e consórcios estrangeiros, que se apropriam também dos muitos fundos comunitários que vêm, mas que entramos em via circular. É a verdadeira economia circular, passa aqui a graça, não é? Os fundos vêm, financiam a exploração super intensiva. Olha, o caso dos comboios que eu dava há pouco é o mesmo. A gente, para comprar hoje um comboio, vai comprar às empresas, à Siemens, há uma empresa alemã, não é? Ou outras empresas do setor. Ou seja, com fundos comunitários que vêm lá de fora para alavancar, digamos, e deveriam servir para alavancar a nossa economia, a nossa independência, ao fim e ao cabo, o caminho para reduzir as assimetrias com outros países. Aquilo que a gente verifica é a utilização desses fundos de uma forma verdadeiramente circular, que revoltam depois à barriga da mãe, digamos assim. Vamos só passar agora à imigração e ao Pacto das Migrações. Nós estamos a prever um aumento da extrema-direita nestas eleições europeias, um bocadinho por toda a Europa. Pelo menos prevê-se que isso possa vir a acontecer. A política de imigração aprovada no Pacto é dura, mas pode ficar mais dura a partir do momento em que o manifesto do PPE tem lá uma política Ruanda, que é exportar pessoas que querem asilo. A Europeia já faz isso há algum tempo. Sim, mas agora irá ser mais forte ainda e será institucionalizado. Parece-me que já fez, faz isso com a Turquia. Agora é para outros países fora da União Europeia, não, parece que não estão escolhidos os países. O que é esta política Ruanda, se pensarmos que Ursula von der Leyen, que será provavelmente, se está a aliar a Giorgia Meloni, mais ou menos, estamos a ver ali um namoro. O que é que acha que vai ser a política de imigração nos próximos tempos na Europa? Não é um namoro, corresponde àquilo que tem sido uma prática que já tem tido expressão nas políticas da União Europeia. Nós não esquecemos, quando não apenas von der Leyen, mas também Charles Michel com Meloni, estiveram, salvo erro, na Mauritânia a assinar um acordo precisamente para colocar e fazer esta abordagem da externalização das fronteiras, da militarização e da criminalização ao fim e ao cabo dos fluxos migratórios. Repare, são políticas que não são para atingir as causas de fundo que levam também às migrações. Eu tive vários momentos de ligação a esta matéria,
estive numa embarcação ao largo de Malta com mais de 200 refugiados ou imigrantes que foram recolhidos no Mediterrâneo. É uma vala comum, podemos dizer, com mais de 2 dezenas de milhares de mortos desde 2014, muito por força também destas políticas migratórias, que muitas vezes, ao contrário do que diz o direito internacional, no lugar de procederem à recolha, resgate e salvamento, procuram empurrar e fazer aquilo que se chama, eu não gosto de usar inglesismos, mas o chamado pushback, não é o reenvio, é o empurrar, digamos, as embarcações para de onde elas vieram. Isto à luz do direito internacional não pode ser feito, recorrendo à chamada Frontex, mas também já agora à própria NATO no Mediterrâneo. Isso sucedeu logo ali em 2015, a seguir àquela situação mais conturbada, entre aspas, na fronteira marítima entre a Turquia e a Grécia. Estive num campo de refugiados em Lesbos, onde assisti situações que nós, lá está, um procedimento de detenção que se vai agravar com isto que é a legislação e o pacto migratório tal como foi cozinhado. Olha, temos assistido aos líderes, digamos, de algumas forças políticas para estas eleições a dizer que foi o pacto possível e o acordo possível. À custa dos acordos possíveis, temos vindo sempre, nomeadamente, a aceitar políticas que também prejudicam Portugal. Já falei aqui da PAC, podemos falar da política comum de pescas também. Não foi o acordo possível, foi o acordo que os socialistas europeus, que a direita europeia entendeu fazer, já com cedência, já aquilo que é uma natureza e um cariz, digamos, xenófobo das políticas migratórias, com matizes que redundam, que vêm daquelas políticas que criticavam, por exemplo, a Orban nas suas políticas migratórias. Mas acha que o pacto que Orban se revê claramente, ou seja... Certamente queria ir mais longe. Aliás, a extrema-direita no Parlamento Europeu até votou contra o pacto porque não chegava, não é? Ainda quereriam ir mais longe, mas isto nós não podemos, em nome desta abordagem, fazer um caminho, digamos, de mínimos, como já agora se faz para outras questões. Olha, como, por exemplo, o salário, a questão da diretiva dos salários mínimos, que determina como referencial para o salário, como bitola para os salários mínimos em cada país, o limiar da pobreza. Não é uma política de mínimos que nos deve servir. Nós, sobre as questões migratórias, é preciso, eu acho que era útil, e cruzamos com isto na rua muitas vezes, não é? Até o sentimento anti-imigrantes, que é alimentado. Mas talvez não fosse mal a cada um de nós, quando fala de migrações, não se esquecer que somos um país de imigrantes, de imigrantes noutros países, que na década de 60 a 70 foram centenas de milhares que saíram do país. Assalto, que chegaram, estiveram em condições, tiveram sobre eles as críticas que hoje temos no nosso país. Não esqueçamos os bidonville em França, a miséria absoluta em que as pessoas portugueses que se dirigiram lá à procura de uma vida melhor e que foram pessoas de trabalho, também alguém enriqueceu e alguém ganhou com essa força de trabalho mas havia uma xenofobia, mal paga, xenofobia anti-portuguesa em França. Ora, tal como em França, essa mão de obra barata servia para colocar uma pressão também sobre os direitos laborais dos trabalhadores em França, também em Portugal isso sucede. Quando, mais uma vez, nos Campos do Sul, por exemplo, ou no setor da pesca, ou noutros setores, vemos uma proliferação de pessoas a viver, por exemplo, em casas de uma forma, em condições absolutamente inimagináveis, não é? 6 pessoas, 9 pessoas num quarto em beliche, a partilharem uma cozinha, 20 ou 30 pessoas. Essas pessoas, alguém se alimenta
do tráfico de seres humanos que lhe está associado, dos baixos salários que pagam, se calhar algumas explorações também beneficiando de fundos comunitários, não é? Para produzir produtos agrícolas e que dão uso a essa mão de obra, e cria-se uma pressão negativa sobre os direitos dos trabalhadores. Nós entendemos que não podemos fazer aqui colocar trabalhadores contra trabalhadores, é também parte do discurso da extrema-direita. Colocar trabalhadores contra trabalhadores é necessário, é fazer um caminho de elevação das condições de vida dos trabalhadores, dos salários. Estamos a falar de todos os trabalhadores, incluindo os imigrantes. Incluindo os imigrantes, garantindo não apenas os salários dignos, mas o direito à habitação, o direito à educação, o direito à saúde, de todos, sejam imigrantes ou sejam portugueses. Muitas vezes fala-se, por exemplo, do acesso às creches. Ora, é preciso garantir o direito às creches, não apenas aos imigrantes, mas também aos portugueses. Para isso é necessário investir nas infraestruturas. O problema da falta de vagas nas creches não é dos imigrantes. O problema dos baixos salários não é dos imigrantes. É preciso combater as políticas que lhes estão nessa origem. E por outro lado, não se fala nestes pactos nas causas de fundo que levam as pessoas a sair dos seus países. Tal como os portugueses na década de 60, ou quando foi na altura da Troika, não imigravam, e nos dias de hoje não saem do seu país de ânimo leve, porque um dia acordaram e decidiram que queriam ser felizes. Deixavam os filhos nos anos 60. Exato, queriam ser felizes noutro país. Se as condições materiais, económicas, do ponto de vista do acesso aos seus direitos fundamentais, à cultura, ao lazer, estiverem garantidas no seu país, no seu local, onde as pessoas viveram toda uma vida, foram nascidas e criadas, não está no Bangladesh. Podem cá ficar. E quem vem para a Europa à procura dessas melhores condições, se lá encontrasse também essas condições, também procuraria ficar no seu país. Mas encontramos países onde a pobreza também vai aumentando muito por força, muitas vezes também por aquilo que é os aproveitamentos e exploração de recursos por parte de empresas europeias, não é? A desestabilização que se verifica em muitos desses países, política, económica, de degradação da sua política, até da sua política agrícola. Vou-lhe dar um exemplo que liga com as questões ambientais. Agora, volta e meia, fala-se muito dos superprodutos, né, dos superalimentos. Era bom olharmos às consequências e a pressão que se coloca sobre países terceiros do ponto de vista da sua política agrícola, e o caso da quinoa e os impactos que tem, por exemplo, num país como a Bolívia teve na destabilização da sua capacidade produtiva, limitando até e aumentando o preço, por exemplo, para um bem que era uma base alimentar daquela população, criando disrupções significativas, não em benefício daquela população, não é? Era bom a gente ligar estes pontos, não é? Porque elas costumam estar ligados. Mas vemos pessoas a fugir da guerra também. O que é que foram as migrações de sírios em 2015? Do Afeganistão, do Iraque, uma guerra em que a União Europeia, por exemplo, infelizmente tivemos a base das lajes, e até aproveita essa questão do Iraque para esses eurobarómetros que aí andam. O povo português, à data da invasão do Iraque, 90% estava convicta que havia armas de destruição maciça. Ou seja, a questão como a informação é colocada e como se constrói as ideias, às vezes de uma forma... Porque as pessoas têm muita... Num momento de massificação da informação, às vezes é mais difícil chegar a filtrar a informação. Foi uma narrativa que na altura, o próprio primeiro-ministro da época, que era Durão Barroso, disse que as tinha visto. É verdade. Portanto, quer dizer, quando um primeiro-ministro de um país diz que viu, supostamente, se calhar viu. Mas isso deve-nos levar a questionar também... não é a desconfiança nas pessoas, mas é se hoje as pessoas têm os elementos à mão de uma forma fácil e adequada daquilo que são as consequências efetivas das políticas que as afetam.
nós precisamos de intervir sobre as causas, precisamos de políticas efetivas. Olha, já agora, retomando o tema dos 50 anos do 25 de Abril, precisamos que a União Europeia investisse mais, e já agora também o governo português, naquilo que é o estabelecimento de relações de efetiva cooperação entre Estados. Não relações como os acordos de cooperação que muitas vezes vão sendo estabelecidos. Olha, por exemplo, no setor das pescas, em que se constata que o dinheiro que ali é mobilizado, no lugar de servir e garantir que se garanta um caminho para esses países de alavancagem da sua própria economia e de dar combate às suas dependências, os planos são revistos e as dependências mantiveram-se ou agudizaram-se. Ora, nós precisávamos era de relações, de estabelecimento de relações efetivamente mutuamente vantajosas, numa lógica de cooperação e não de competição, não de exploração de recursos, que permitisse o desenvolvimento e da paz também, já agora, e de paz, que permitisse o desenvolvimento dos países e que levasse, ao fim e ao cabo, por essa via, a que as pessoas encontrassem as condições para permanecer na sua terra, como nós gostaríamos de permanecer na nossa. Isto não é uma política de dizer que eles lá fiquem, mas é o compreender que as motivações das migrações muitas vezes não são, como também não são as dos portugueses, como eu dizia há pouco, de um dia acordarmos e queremos sair do nosso país. Não? João Pimenta Lopes, muito obrigado por ter estado connosco. O podcast A Minha Família é Melhor que a Tua regressa amanhã. O público fica no ouvido.